Boa noite, meus irmãos, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. É uma honra estar mais um domingo com os irmãos, refletindo sobre a palavra do nosso Senhor. Vamos então estar dando prosseguimento ao nosso estudo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos abrir então nossas Bíblias no capítulo 3 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 10. Com reverência, então, a palavra do Senhor, vamos realizar a leitura do texto. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós, por esta razão, irmãos, ficamos muito consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno, Pai amado e querido, Deus poderoso, santo, maravilhoso, nos colocamos diante de Ti, neste momento, Senhor Deus, em oração, suplicando que o Senhor haja em nossos corações pela Tua palavra. Que o Senhor abra a nossa mente, capacite, Pai, nossos corações para compreender e gere em nós, Senhor Deus, um desejo ardente de viver para Ti, de praticar a Tua palavra, de experimentar a excelência da comunhão e do relacionamento contigo, Senhor. Nos ensina, por mais esta porção da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos socorrendo, nos ajudando em nossa incredulidade, Senhor Deus, nos ajudando em nossa pequenez, para que nós possamos, ó Deus, contemplar as belezas da Tua glória revelada na Tua palavra. O que suplicamos em Cristo, desde já te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Meus irmãos, nós iniciamos o capítulo 3, nós vimos que Paulo aqui começou a apresentar as afeições de um pastor, né? É importante nós lembrarmos que do capítulo 1 até o capítulo 3, o que Paulo está fazendo é tentando recuperar ou trazer um senso de presença aos irmãos do que havia ocorrido enquanto ele esteve em Tessalônica e depois que ele saiu de Tessalônica, porque ele passou pouquíssimo tempo com aqueles irmãos. Ele ficou 3 semanas apenas com aqueles irmãos. Isso não era o costume. Paulo constantemente estava cuidando da igreja que estava sendo plantada e por causa de uma perseguição ele teve que sair dali. Então, no capítulo 1, Paulo faz uma introdução dizendo aos irmãos que eles estavam muito felizes por saber que eles perseveravam na fé, que eles entregaram os corações deles a Cristo e receberam a palavra com fervor e agora estavam vivendo com amor, fé e esperança. Depois Paulo então tenta relembrar esses irmãos de como foi que se deu a comunhão deles. Há um ano atrás do que a epístola foi enviada, né? Paulo passou praticamente um ano para poder enviar essa epístola. E ele tenta trazer a memória deles, como foi prazeroso, como eles presenciaram o agir de Deus, como eles foram tocados pelo Santo Espírito, transformados pelo Santo Espírito. E também lembra aqueles irmãos do cuidado, da devoção, da santidade, a qual Paulo e Silas eles demonstraram em conduzi-los em toda a boa obra, como Paulo utiliza aqui a ilustração de pais e mães, como pais e mães, né? Amavam aqueles irmãos e cuidaram deles como pais cuidam de seus filhos, até que eles foram separados bruscamente. E Paulo ficou muito aflito, com o coração amargo, com o coração dolorido por não saber da situação da fé daqueles irmãos. Ele disse que ele estava com medo
porque aquela igreja era uma igreja muito nova, estava em uma cidade extremamente pagã, perversa, sofrendo perseguições, e ele queria estar ali para poder cuidar dos irmãos e aperfeiçoar a fé deles. E Paulo então nos mostrou no capítulo 2 e no capítulo 1, muito sobre o que é a tarefa pastoral, como a igreja deve lidar com o seu pastor, como a igreja ela deve compreender o dever de um pastor genuíno e distingui-lo de um falso mestre. Paulo nos mostrou o que é ser pastor, nos mostrou as atividades, as exigências, como ele deve se portar. E isso ele fez para poder, como nós dissemos aos irmãos, prevenir a igreja das difamações que, com certeza, ele iria sofrer. Era muito comum Paulo sair de uma localidade, depois homens perversos chegarem até aquela localidade e difamarem o ministério de Paulo, para também que a igreja pudesse ter um padrão na escolha dos seus próprios oficiais, e para que a igreja pudesse também expelir, afastar qualquer falso mestre que se aproximasse deles. Mas aqui no capítulo 3, Paulo ele abriu o coração aos irmãos, está mostrando para eles como é que funciona então as afeições de um pastor. Nós vemos que Paulo deixa claro, do versículo 1 até o versículo 5, que o desejo pastoral, a preocupação pastoral ela é constante, ele está constantemente preocupado com o estado do seu povo. Um pastor ele está constantemente preocupado em alimentar o seu povo, ele está constantemente preocupado em defender e lutar ao lado do seu povo e estimular a fé deles a Cristo. Feito esse resumo, então, meus irmãos, nós vamos continuar tratando sobre esse assunto, E hoje nós vamos ver a parte 2, então, das afeições pastorais, do versículo 6 até o versículo 10. Como funciona, então, ou como deve funcionar o coração de um pastor genuíno do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo estava muito aflito e muito preocupado. É isso que ele nos diz aqui. Ele estava preocupado de as pressões, as aflições, as tentações de Satanás tivessem esfriado o coração daqueles irmãos ao ponto de que o trabalho deles tivesse sido inútil. E Paulo diz, olha, eu não podia correr esse risco até que eu enviei Timóteo. Então Timóteo vem até a igreja de Tessalônica, fica ali com aqueles irmãos durante um tempo, e no versículo 6, então, nós lemos sobre o retorno de Timóteo e o que ele comunicou a Paulo. No versículo 6 ele diz, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Esse é o nosso primeiro ponto. O coração de um pastor genuíno, o coração, a afeição pastoral de um pastor, é aquele que está cheio de alegria pela prosperidade do seu povo, pelo crescimento espiritual do seu povo. O coração pastoral é aquele que se alegra em ver o seu povo bem, o bem-estar do seu povo. Olha só o que Paulo nos diz, que Timóteo voltou, trazendo a ele boas novas da vossa fé e amor, de maneira que aquilo que Timóteo falou para Paulo, no versículo 7 diz que ele ficou consolado, o coração dele ficou em paz novamente. Formidável. Ele diz que ao saber, ao ter boas notícias daqueles irmãos sobre o estado da fé deles, a perseverança da fé deles, o crescimento daqueles irmãos, todas as aflições que ele estava padecendo é como se não existissem. Ele diz, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Todas as preocupações de Paulo, elas foram removidas, aquele peso, aquela angústia do coração foi removida, e com certeza que ele foi um dos grandes dias da vida pastoral do apóstolo. Ele ficou extremamente alegre, aliviado, consolado. O coração dele se alegrou no Senhor em receber aquelas notícias. E, meus irmãos, é impressionante a palavra que Paulo utiliza aqui para boas novas. Evangelizo. Evangelizo é a palavra utilizada para evangelho.
Paulo diz que quando ele ouviu que aqueles irmãos eles estavam prosperando, que o povo de Deus estava bem, aos ouvidos dele aquilo soou como se ele estivesse recebendo algo do Evangelho, e de fato ele estava. Ele estava vendo a prática do Evangelho, o poder do Evangelho. O coração dele se alegrou tanto que ele utilizou para dizer sobre as notícias que Timóteo trouxe a palavra que estava reservada no Novo Testamento para tratar sobre as boas novas de Cristo, as boas novas de salvação, da vinda do nosso Senhor. Ele utiliza a mesma expressão para dizer como foi aquelas notícias ao seu coração, ou seja, uma notícia de extrema alegria. A palavra evangelizo é exatamente isso, algo de extrema alegria, boas notícias que trazem alegria e paz ao coração. O coração de Paulo, então, ao saber do bem-estar do seu povo, se regozijou no Senhor por ver o poder do evangelho na vida daqueles irmãos. E Paulo aqui nos lista alguns motivos práticos que foram contemplados e listados por Timóteo sobre a fé daqueles irmãos. Ele diz: nós nos alegramos por causa das boas novas trazidas acerca, primeiramente, da vossa fé, ou seja, da fidelidade deles para com Deus, a crença deles no Senhor. Aqueles irmãos tinham corações que estavam depositados na palavra de Deus. O primeiro motivo é esse: a fé daqueles irmãos era uma fé ativa, era uma fé viva, era uma fé visível. O amor, eles acreditavam no Senhor de todo o seu coração, eles confiavam em Deus de todo o seu coração, de maneira que estavam perseverando em meio à tribulação. Ele diz que o outro motivo listado por Timóteo, que trouxe alegria ao coração deles, era ter visto a fé e o amor daqueles irmãos. E esse termo, amor, aqui ele aponta, como nós já vimos, para as ações práticas daquela igreja. Eles não somente acreditavam e confiavam no Senhor, eles não somente ouviram e creram na palavra de Deus, mas eles estavam vivendo a palavra do Senhor. O termo amor aqui aponta para a prática da palavra, a prática da piedade, uma vida de entrega a Cristo e serviço do Senhor, e também em favor do próximo. Ele explicou isso no capítulo 1, e aqui ele nos narra como ele ficou sabendo daquilo por meio de Timóteo. O próximo ponto de marca do bem-estar e de crescimento da igreja que trouxe alegria a Paulo era a fidelidade daqueles irmãos para com o apóstolo. Olha só o que ele diz no versículo 6. Da vossa fé, do vosso amor e de como sempre tendes boa lembrança de nós. Aqueles irmãos, eles mantinham o coração deles agarrados àquilo que eles experimentaram acerca do ministério de Paulo. Eles experimentaram a dedicação de Paulo, a fidelidade de Paulo, o amor de Paulo, o cuidado de Paulo. Eles experimentaram um ministério ativo e piedoso do apóstolo Paulo, e eles não se esqueceram disso, eles não permitiram que boatos, difamações afastassem o coração deles do amor que eles tinham para com o apóstolo. Essa preocupação de Paulo foi removida também, e era uma preocupação muito concreta, muito pertinente. Se os irmãos lembrarem o que nós lemos em Atos no capítulo 17, nós vimos como é que aqueles homens eles apresentaram a situação de Paulo e Silas quando eles levaram Iason até os magistrados. Eles disseram para os magistrados: olha, aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. Ou seja, a visão que aquela cidade, os pagãos, os ímpios tinham de Paulo era uma visão extremamente perversa, e com certeza os irmãos ouviam muito falarem mal de Paulo, falarem coisas perversas sobre o ministério de Paulo, mas eles não cederam a isso. A igreja permanecia tendo boa lembrança de Paulo, ou seja, guardando no coração aquilo que eles experimentaram na prática com o apóstolo. E, por último, um desejo ardente de também estar com ele. É um amor correspondido, e Paulo se alegra nisso. A igreja estava correspondendo o seu amor pastoral. Ele diz: vocês têm desejo de estar com nós. Versículo 6, desejando muito ver-nos, como também nós a vós. Ou seja, não era só Paulo que estava preocupado e desejava estar com os irmãos, experimentar da comunhão deles. Aqueles irmãos também tinham grande saudade do apóstolo e queriam estar com ele. Eles, portanto, correspondiam no amor pastoral do
apóstolo Paulo, receber essas notícias, mesmo em uma cidade perversa como Atenas, onde Paulo estava, receber essas notícias sobre intensa perseguição, provação, receber as notícias do bem-estar daqueles irmãos, receber notícias de que Paulo não precisava se preocupar, porque diante daquelas situações adversas, o Senhor estava sustentando o seu povo, e aqueles homens se voltaram para a palavra, eles foram alimentados pelo Senhor, fizeram com que Paulo exultasse em Deus e tivesse um coração consolado. Um coração pastoral, ele se alegra no crescimento e no bem-estar do seu povo. Ele se alegra em estar com o seu povo. Ele se alegra em ver os irmãos em comunhão e experimentando da graça, do poder de Deus e de um crescimento constante. Ele se alegra pela fé dos seus irmãos, pelo amor dos seus irmãos. Ele fica muito feliz quando o amor pastoral ele é correspondido de maneira agradável pela igreja. Portanto, Paulo nos mostra que o primeiro ponto aqui, um coração pastoral é um coração que se alegra em Deus pelo seu povo, pelo povo do Senhor. Dito isto, vamos passar então ao segundo ponto. Paulo nos mostra que um coração pastoral é um coração que está grato a Deus por seu povo. Vamos ler o versículo 7 novamente e o versículo 8 e 9. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo, então, ele olha para uma situação improvável, para aqueles irmãos que eram novos convertidos, estavam crescendo e amadurecendo na fé, tinham uma fé operante, um amor vivo para com Deus, que amavam o apóstolo e correspondiam, e Paulo ele não se exalta em tudo isso, ele não prega sobre si, ele não olha para si, se satisfaz em si mesmo e diz, olha, como o trabalho que eu fiz foi bem feito ali, como a minha dedicação ali, ela valeu a pena. Ele não olha para os irmãos e diz, olha, como vocês são crentes bons, como vocês são excelentes, porque tem alguns aí que me dão uma dor de cabeça extrema. Não, Paulo ele contempla as boas notícias que Timóteo traz sobre aquela igreja e ele faz o quê? Presta ações de graças a Deus. Ele faz isso, meus irmãos, porque Paulo ele estava diante de um milagre. Tudo na vida cristã é um milagre. Um novo nascimento, uma nova criação. Mortos que foram trazidos à vida. Homens rebeldes e perversos, inimigos do Senhor, que agora foram feitos filhos de Deus. Tudo na vida cristã, meus irmãos, é um milagre do Senhor e depende dele. A conversão do coração, o quebrantamento, a transformação. Nós fomos criados de novo pelo Senhor. E Paulo sabia disso. Mas não somente Paulo sabia que a igreja tinha sido criada por um ato do Senhor, que foi o Senhor que abriu o coração e a mente daqueles irmãos, que foi o Espírito que convenceu aqueles homens do pecado, da justiça e do juízo. Mas Paulo sabia que é o Senhor que sustenta a fé dos seus filhos. De que quando o coração ele é voltado para Deus, ele é sustentado pelo Senhor. Paulo, portanto, ele rende graças a Deus. Paulo, portanto, ele fica feliz, ele agradece ao Senhor. Senhor, glória seja dada a Ti, porque como Tu és fiel e poderoso, contrariamente a todas as possibilidades, Senhor, Tu operas no coração dos Teus filhos de maneira que, quando eu esperava tristeza, quando eu esperava esfriamento, quando eu esperava a possibilidade do meu trabalho ter sido totalmente inútil ali, Senhor, vazio, ter sido esvaziado pelas tentações de Satanás, quando Timóteo volta àquela igreja, ele encontra uma igreja pujante, uma igreja alimentada, uma igreja viva, uma igreja que estava experimentando o poder do Santo Espírito de Deus, uma igreja que era modelo, a qual os irmãos da Macedônia, os outros irmãos olhavam como exemplo, apesar de ser uma igreja pequena. E Paulo diz, Senhor,
graças seja dado a Ti, Senhor, porque tudo, Senhor, Deus de bom, tudo que eu recebi como notícia, tudo está sustentado por Ti, Senhor. Se não fosse Tu, Senhor, se não fosse o Senhor sustentar o coração dos irmãos, aperfeiçoar aqueles irmãos, alimentar aqueles irmãos, o que seria dessa igreja, Senhor? O que seria dessa igreja? Paulo, portanto, mostra que um coração pastoral não é um coração que exalta a si mesmo. Quando ele se alegra em ver o crescimento e o bem-estar dos irmãos, ele dobra os seus joelhos e ele agradece ao Senhor. Primeiramente pelo sustento da sua própria fé. Depois, por sustentar a igreja e saber que a igreja pertence a Deus. Isso traz segurança, isso traz conforto, isso traz consolo ao coração pastoral. Um coração pastoral, portanto, é um coração que agradece a Deus por seu povo. E por último, meus queridos irmãos, nós vamos ver que Paulo nos mostra que um coração pastoral é um coração que ora a Deus pelo seu povo. Vamos novamente ao versículo 9. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Paulo nos mostra que durante todo esse período ele esteve orando pelo seu povo. Exatamente por entender que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Exatamente por entender que é o Senhor que salva e sustenta o seu povo. A igreja está alicerçada em Cristo, Ele é a pedra angular e a rocha eterna da nossa salvação. Exatamente por entender que se não fosse o Senhor, o que seríamos de nós? Paulo estava orando e ele então agradece a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu as minhas orações pelo teu povo. E quando Paulo orava? Ele orava quando acontecia um escândalo, quando ele sabia de um escândalo na igreja. Ele não tinha notícia nenhuma dos Tessalonicenses. Paulo ele orava a Deus quando tinha um problema grave com um membro. Paulo ele orava ao Senhor quando acontecia algum problema. Não. Olha o que Paulo diz. Orando abundantemente. A palavra abundantemente aqui é excessivamente, no sentido de continuamente. Sem parar, a preocupação e a oração a Deus, o pedido a Deus para que o Senhor confortasse, consolasse a igreja, era um pedido constante no coração de Paulo, dia e noite, abundantemente dia e noite, ou seja, com muita intensidade e continuidade, com muita intensidade de dia e de noite, sem parar. E pelo que Paulo orava? Primeiramente, para que o Senhor aperfeiçoasse a comunhão da igreja, para que possamos ver o vosso rosto. Paulo pedia ao Senhor que ele gerasse no coração dos irmãos amor por Deus e uns pelos outros. Paulo pedia que a igreja ela estivesse unida, porque ele sabia que uma igreja unida, que cresce junta, que está dedicada a Deus, ela pode enfrentar as aflições, ela pode enfrentar as tribulações, ela pode enfrentar o mal, e um estará consolando o outro e cuidando do outro e edificando o outro. O segundo motivo pelo qual Paulo ora é por crescimento espiritual, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ou seja, Paulo estava orando ao Senhor para que a fé daqueles irmãos ela fosse constantemente completada. Nós não somos perfeitos, meus irmãos. Precisamos entender isso com urgência. Porque alguns irmãos eles se deram por satisfeitos com o que receberam até agora do Senhor. E eles disseram, não preciso de mais nada, eu já sou perfeito e completo. E Paulo sabia que não. Paulo sabia que constantemente nós precisamos estar crescendo até que nós sejamos um varão perfeito. O crente deve estar humilhado e buscando ao Senhor constantemente para crescer em Deus. Paulo, portanto, nos mostra que um coração pastoral é um coração que ora constantemente pelo seu povo diante do Senhor, para que seja um povo unido, com uma comunhão sincera, viva, real, para que seja também um povo que esteja crescendo espiritualmente. Para nós finalizarmos, vamos fazer algumas aplicações. Primeiramente, como nós vimos, meus irmãos, o coração pastoral é um coração que se alegra em seu povo.
Mas essa não é uma marca somente do coração pastoral. Ela é uma marca do crente. Um verdadeiro crente, ele tem prazer no seu povo. Observem que Paulo nos mostra que ele tinha grande desejo de estar com aqueles irmãos, que ele tinha grande desejo de saber daqueles irmãos, para que ele fosse alegrado, para que eles fossem consolados, mas os irmãos também queriam estar com Paulo. Os irmãos também queriam se alegrar com Paulo, eles deixaram isso claro, eles tinham boa lembrança de Paulo e desejavam muito ver a ele e a Silas. O povo de Deus é um povo que se alegra uns com os outros. Nós temos nos alegrado com os nossos irmãos. Nós somos pessoas que têm prazer em estar com o povo de Deus e ver o crescimento, consolar, servir, ajudar, edificar, ser edificado. Será que a comunhão com o povo de Deus, ela traz alegria, tem trazido alegria ao nosso coração? Em que situação está a nossa igreja? Mas antes de nós olharmos para os nossos irmãos, precisamos olhar primeiramente ao nosso coração. Nós estamos dispostos a isso, nós temos orado por isso, como Paulo orava, para que a igreja esteja em comunhão e também crescendo espiritualmente. Nós estamos buscando isso, meus irmãos? Ou nós temos criado e contribuído para uma cultura de divisão na igreja? Nós temos criado espécie de castas, famílias que são superiores e que merecem mais atenção, irmãos que podem ser desprezados e colocados de lado. Ou será que nós temos nos alegrado em todo o povo de Deus, em ver a comunhão plena do povo do Senhor? Um coração pastoral, ele é um coração que se alegra com o seu povo. E exatamente algumas igrejas têm contribuído para algo muito triste na igreja brasileira, que é contribuir para colocar os pastores como se eles fossem uma casta especial e superior à igreja. De maneira que a conversa dos irmãos, elas não são tão importantes assim. O contato com os irmãos da igreja, as conversas são fúteis, infantis. Eu preciso estar somente entre pastores. Muitas igrejas têm contribuído para isso. Eu recebi a história muito triste de uma igreja no Brasil que aniversariou. Esse relato me chegou por alguém muito confiável. E quando os irmãos se reuniram no salão de comunhão, o dirigente da igreja, ele se aproximou do microfone e ele disse o seguinte: Irmãos, agora nós vamos para o nosso momento de comunhão, de comemoração do aniversário da igreja, nós vamos ter algumas comidas aqui, só que antes eu gostaria de fazer aqui algo, eu preciso que todos os pastores eles estejam para esse lado e o resto pode ficar para lá. Meus irmãos, que palavra dura! Remover o pastor do meio do seu povo. Isso não é um ato bíblico. Os pastores não deveriam aceitar esse tipo de coisa, as igrejas não deveriam incentivar. Todos nós precisamos nos alegrar uns com os outros. Um verdadeiro pastor é um pastor que se alegra com o seu povo. Infelizmente, nós temos pastores que, aonde se encontram, difamam a sua igreja, falam mal da sua igreja, difamam os irmãos, os membros da sua igreja para outros pastores. E existem encontros de embrulhar o estômago, porque a conversa ela se resume a esse tipo de coisa. Não a pedir oração, não a compartilhar alegria. E eles preferem estar entre esses homens, falando mal da igreja, do que estar na sua igreja, cuidando dos seus irmãos, cuidando do seu povo e se alegrando com o seu povo. Nós, como igreja, não podemos contribuir para esse tipo de noção. Não há uma qualidade superior no pastor. Existem maneiras bíblicas de amar e de honrar os pastores e separar eles do seu povo e dizer que eles são superiores ao seu povo. Não é uma dessas formas. Isso é uma das maneiras de bajular o coração e endurecê-lo diante de Deus. Portanto, devemos tomar cuidado com essas duas coisas. Primeiramente, lembrar que um genuíno pastor se alegra com o seu povo, com a sua igreja. Ele tem prazer em estar ali, ele sente falta. Quando ele, por alguma urgência ou por alguma necessidade, ele precisa sair, quando ele tira férias, o coração dele volta ardendo para a igreja. E se isso não está acontecendo, meus irmãos, devemos atentar em como nós estamos vivendo o relacionamento entre pastor e a igreja. Se não há alegria em todo o povo de Deus, se não há alegria do pastor na sua igreja e nem da sua igreja
em seu pastor por causa de motivos de intriga, motivos de perversidade e pecado, isso precisa ser removido do nosso meio para que haja harmonia e o Senhor opere com seu Santo Espírito e poder. A segunda aplicação diz respeito a um reconhecimento da necessidade de estar constantemente diante de Deus em ação de graças. Paulo, ele sabia que a obra é operada pelo Senhor. E por isso, quando ele via o crescimento, quando ele via o desenvolvimento de alguém, ele agradecia a Deus. Isso é um antídoto contra a soberba. Isso é um antídoto contra a soberba. Não somente para o coração pastoral, mas também para o coração dos irmãos da igreja. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está contente? Você está pleno com a sua vida espiritual? Isso é um péssimo sinal. Se você é alguém que acha que não precisa mais desenvolver, se você é alguém que se orgulha por ser muito espiritual segundo os seus próprios interesses, saiba que isso é um péssimo sinal. Um crente é alguém que nunca está satisfeito com o seu crescimento e está constantemente agradecendo a Deus pelo que tem. Não só pelo crescimento espiritual. O crente é alguém continuamente grato pelo que ele recebe como alimento, pelo que ele recebe como sustento, pela sua saúde, pelos momentos de provação. Em tudo ele é chamado a dar graças e glória ao Senhor. E a soberba em achar que conquistou algo com a força do próprio braço, ou que por causa de si a igreja do Senhor está como está, que por causa de si a minha família ela está como está, que por causa de mim a minha fé ela é inabalável e ela se sustenta sobre mim mesmo, isso é um motivo de ruína espiritual. E todos aqueles que passaram por esse momento de achar que em si mesmo existia o fundamento de alguma benesse, de alguma bondade, de alguma dádiva, foram homens que se arruinaram. Foram homens que foram arruinados pela soberba. Portanto, crente, nós devemos viver constantemente em ações de graça diante do Senhor. Isso é algo prático, algo que se demonstra como foi demonstrado pelos Tessalonicenses, com uma fé firme e com um amor operante na esperança da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Você tem agradecido a Deus, o seu coração é um coração de murmuração, é um coração que foi tomado pela soberba, é um coração que acha que o que tem foi conquistado com a força do próprio braço e que não deve nada a ninguém. Esse tipo de sentimento, ele vai influenciar na nossa última aplicação. Um coração soberbo é um coração que se isola, é um coração que se torna egoísta e é um coração que se arruína espiritualmente. Paulo, exatamente por reconhecer que nada dependia dele, exatamente por reconhecer que nada estava alicerçado sobre os Tessalonicenses, mas pela obra do Senhor, era alguém que orava continuamente a esse Deus para que houvesse comunhão e crescimento espiritual na igreja. Exatamente por saber que somente o Senhor poderia gerar e aperfeiçoar isso no coração da igreja, ele orava ao Senhor. A soberba vai conduzir ao oposto disso. Ao invés de você se tornar alguém que se alegra com o povo de Deus e que está em comunhão, que está sendo aperfeiçoado em comunhão, por ser soberbo, você vai se isolar, você vai tratar com indiferença para com o povo de Deus, você vai achar que é suficiente em si mesmo. O segundo passo é parar de crescer espiritualmente. E a marca da falta de oração, da falta de leitura bíblica, da falta de meditação na palavra de Deus, as coisas que são importantes na vida espiritual e que são exigidas de nós pelo Senhor começam a aparecer de segundo plano, porque eu me sinto muito satisfeito com o que eu tenho até aqui. Portanto, enquanto um coração humilde reconhece ao Senhor como a fonte de todo bem, de toda dádiva, e por isso ora a Deus continuamente insatisfeito com a sua vida espiritual e com o seu pecado, ora para que o Senhor aumente a comunhão, ora para que o Senhor dê crescimento espiritual, um coração soberbo é alguém que para de orar ao Senhor, que começa a confiar em si mesmo, na sua própria suficiência, na sua própria força, e por isso é alguém que se torna isolado, endurecido, afastado da igreja do Senhor, que não tem mais amor e paixão e
e alegria em estar com o povo de Deus. É alguém que começa pouco a pouco a abandonar as disciplinas espirituais, porque ele acha que já tem o suficiente e que ele é muito bom, até que ele chega à ruína plena. Que o Senhor nos livre disso, meus irmãos. O último ponto de aplicação que eu gostaria de tratar aqui é que Deus age em favor do seu povo. Tessalonicenses estavam sob pressão, os tessalonicenses eles estavam sob intensa perseguição, dor, momentos de dificuldade, e eles foram sustentados por Deus, porque eles viviam nas mãos do Senhor, em um relacionamento genuíno com Ele, e, portanto, eles podiam descansar na rocha eterna que é o Senhor. E o Senhor não deixará e não abandonará o seu povo, não abandonará o seu povo. Momentos de dificuldade, de dor, eles não são experimentados somente pelos crentes, mas também pelos ímpios. A grande diferença é que o crente ele é sustentado nos momentos de aflição e será conduzido para a glória eterna. Mas o ímpio, quando ele não é conduzido em momentos de aflição, mas também é conduzido muitas vezes em momentos aparentemente de glória e de conforto, o final deles é o mesmo, apesar das experiências diversas que eles possam ter na terra: a destruição e a ruína eterna, a oposição de Deus contra esses homens. Portanto, se você não está em Deus, toda a prosperidade ela é falsa. Toda a prosperidade ela é somente uma aparência. Toda a prosperidade que você acha que você está experimentando, ela vai passar. Enquanto o povo do Senhor, ele é sustentado em meio à provação e à aflição, ele será conduzido a um reino de glória, a um Senhor que constantemente está agindo em favor da sua igreja para cuidá-los, transformá-los, aperfeiçoá-los, até que nós estejamos com ele para todo o sempre. Portanto, volte-se para Deus hoje, corra ao Senhor Jesus Cristo, busque para que você seja inserido nesse povo que batalha, nesse povo que continua constante, militando contra as portas do inferno e que é cuidado e sustentado por Deus, não somente hoje, mas assim o será na glória para todo sempre. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra diante de nós. Nós suplicamos, ó Senhor, que o Senhor nos capacite como igreja a viver a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, nos alegrar, que nós possamos, ó Senhor, corresponder ao cuidado pastoral, Senhor Deus, para que haja alegria e harmonia na tua casa, Senhor. Nos capacita, Senhor Deus, a reconhecer a nossa dependência de Ti e estar em constante oração e cuidado de uns para com os outros, Senhor. Que assim como nós vimos o cuidado de Paulo, Senhor Deus, e a reciprocidade da igreja, Senhor Deus, para com ele, nós possamos como igreja experimentar disso também. Harmonia, amor, cuidado, Senhor Deus, no relacionamento da igreja com seus oficiais, Senhor, nós suplicamos. Livra o nosso coração da soberba, livra, Senhor Deus, o nosso coração do egoísmo, livra o nosso coração, Senhor Deus, da ruína espiritual. Aviva-nos, Senhor Deus, aviva-nos. Livra-nos, Pai, de depositar o nosso coração em riquezas, em status e qualquer coisa que esse mundo oferece como fundamento, porque é falso, é falho, Senhor. Somente haverá ruína e destruição para aqueles que assim se portam. E para a Tua igreja, Senhor Deus, para que cada um que a compõe esteja voltado para Ti, com dedicação, fidelidade, quebrantamento de coração, Senhor. O que nós pedimos em Cristo, Senhor. Tem misericórdia de nós. E desde já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém.